Olá, uma boa noite para você, um bom dia ou boa tarde, não sei que momento você vai assistir esse vídeo. Eu sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento saudável e hoje estou aqui para falar com você sobre o idoso, sobre a demência, né? E sobre os idosos demenciados, né? Tem algumas informações que eu penso que são importantes para você, especialmente para você que é idoso, que é cuidador de idosos, né? Você que é profissional da área de saúde, da área de gerontologia. Eu penso que é muito importante para a gente entender sobre as demências, né? Entender os pontos principais sobre essa discussão, porque a gente sabe que à medida, né, que a gente tem um envelhecimento populacional muito acelerado, os números de pessoas com demências, né, vão aumentar. Então, hoje a gente sabe que a gente tem aí uma prevalência das demências nas pessoas com mais de 80 anos, né? E o grupo que mais cresce entre o grupo de pessoas idosas é o grupo dos idosos com mais de 80 anos. Então, a discussão de demência, né, aprender sobre demência, é uma obrigação nossa, é algo que nós precisamos aprender, tá bom? Para você que está aqui pela primeira vez, sou especialista em saúde do idoso e gerontologia, sou mestre em saúde, doutorando em saúde, trabalho há mais de 12 anos com pessoas idosas, aqui nas redes sociais já há mais de 3 anos. E tem o meu canal do YouTube com mais de 400 vídeos sobre saúde do idoso, convivência com pessoas idosas, tudo relacionado à pessoa idosa. Está no meu canal do YouTube, tá bom? Quero dar uma boa noite a você que está aqui comigo no Instagram, uma boa noite a você que está aqui comigo no Facebook. Você também que vai me assistir posteriormente, vai me assistir, deixa eu só endireitar aqui o meu celular, vai me assistir depois pelo YouTube, vai me assistir, enfim, não vai me assistir ao vivo. Gratidão pela sua presença, deixe sempre seus comentários, tá bom? Suas sugestões de lives, que são sempre muito importantes para mim. Lembrando que eu estou transmitindo no Instagram e no Facebook. Se vocês tiverem algum problema em alguma dessas plataformas, aí é só vocês pularem para outra e a gente continua se comunicando, tá bom? Vamos lá então falar sobre a questão das demências, né? O que acontece? Na semana passada, eu fiz algumas lives, né, falando sobre demência, até focando mais na questão da discussão da doença de Alzheimer, mas eu deixei bem claro para vocês que as demências, né, os sintomas demenciais, eles surgem de uma determinada doença, né? A gente sabe que a primeira causa de demência em pessoas idosas é a doença de Alzheimer, mas a gente tem, por exemplo, também o AVC, né? Os AVCs repetidos, por exemplo, que podem trazer sintomas demenciais. A gente tem demência frontotemporal, a gente tem demência na doença de Parkinson. Então, existem vários tipos de demências. Existe um grupo de sintomas que vai caracterizar as demências, né, como perda de memória, como dificuldade de raciocínio, dificuldade de atenção, de concentração. E a forma como esses sintomas vão se manifestar, ou seja, a história clínica, né, dessas demências vão depender de qual é a doença de base que está causando essas demências. Existem demências que são reversíveis, existem demências que são, até o momento, pelo menos, irreversíveis, né? Então, quando a gente fala de demências reversíveis, né, ou de quadros demenciais, sintomas demenciais reversíveis, a gente tem, por exemplo, quando o idoso está com vitamina B12 baixa, a gente tem os distúrbios de tireoide também que podem trazer sintomas demenciais, mas que à medida que o médico vai fazendo ali todo o tratamento, né, e vai regularizando os hormônios, as doses de vitaminas, esse idoso volta a funcionar normalmente. A gente tem outras demências, né, que a gente vai chamar de demências irreversíveis, como, por exemplo, a própria doença de Alzheimer, já na fase intermediária para lá, né, na fase inicial. Eu já fiz algumas lives aqui falando para vocês que existem estudos, né, que trazem resultados muito favoráveis em termos de reversão da fase inicial da doença de Alzheimer, mas já da fase intermediária para lá, a gente não vê ainda, até o momento, condições de reversibilidade, ou seja, vai haver progressão nessa doença. A gente tem a própria demência vascular, né, que vem aí de um conjunto de pequenos AVCs, geralmente, né, de comprometimentos ali nos vasos sanguíneos, de anomalias, mas em geral são pequenos AVCs que essa pessoa tem e que vai acabar trazendo esses sintomas demenciais. Em geral, como são pequenos AVCs, essa pessoa não percebe, né, até que aquele conjunto de pequenos AVCs acaba causando um estrago grande em termos cognitivos para essa pessoa. Quando a gente fala de demência vascular, a gente vai falar de sintomas que vão depender da extensão, do comprometimento, né, vascular desse idoso. E vai ser uma demência que vai surgir de uma forma mais súbita, né? Ou seja, teve ali aqueles pequenos AVCs de uma forma, de um momento para outro, em pouco tempo, vamos dizer assim, esse idoso já apresenta mudanças muito significativas.
Quando a gente fala da doença de Alzheimer, a gente já fala de uma progressão mais lenta, né? Geralmente o idoso vai apresentando sintomas aí ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, e a família não percebe. Depois de muito tempo, 5, 10 anos, que ele está apresentando sintomas, é que ele vai ser diagnosticado com a demência de Alzheimer, porque a progressão dela é muito lenta. A gente tem outros tipos de demências também, né? A gente tem, por exemplo, a demência frontotemporal, onde o idoso, ao invés de apresentar inicialmente, né, como sintoma inicial dessa demência, a perda de memória, como acontece na doença de Alzheimer, ele vai apresentar mudança de personalidade e vai apresentar mudança de comportamento, né? Ou também, porque tem subtipos ali da demência frontotemporal, né? Então tem o subtipo ali que esse idoso vai apresentar essa mudança de comportamento, essa mudança de personalidade, ou seja, vai se tornar uma pessoa totalmente diferente, comportamento muito diferente do que ele apresentava anteriormente, e a família não entende, às vezes acha que ele está fazendo isso de propósito. Como a gente tem também as características dos sinais ali, dos distúrbios de semântica, né? Ele vai ter uma dificuldade com o vocabulário, uma dificuldade para compreender as coisas. Ele fala frases muito desconexas, né? Que a gente não consegue entender o que ele está querendo dizer, porque ele usa palavras inapropriadas ali também. Ele tem uma dificuldade para entender os discursos, né? Para entender o que as pessoas estão falando. A gente tem a demência também por corpos de Levy, que também esse idoso vai apresentar como características iniciais. Não, mais uma vez, não há lá a perda de memória, né, recente, como no caso da doença de Alzheimer, mas ele vai apresentar principalmente as alucinações visuais, ele vai ver coisas, né, vai ver animais, vai ver pessoas que não estão ali naquele momento, e ele vai ter uma dificuldade muito grande também com a questão da atenção. Então, o que a gente tem que entender na questão das demências, né? Eu tenho outros vídeos falando sobre isso, mas eu quero que vocês entendam que existem várias doenças que podem trazer demência. Então, a doença de Alzheimer não é a única demência que existe. Existem vários tipos de demência. Os sintomas dessas demências, assim como a progressão, vai depender da doença de base, né? Mas as formas da gente lidar com essas demências, né? Principalmente o cuidador, vão ser basicamente as mesmas formas, né? Quando a gente fala, por exemplo, como lidar com a questão da alucinação no idoso que tem a doença de Alzheimer, vai ser basicamente a mesma forma que a gente vai lidar com a alucinação em outros tipos de demência, né? Então isso é importante que vocês saibam também. Aquilo que a gente ensina para lidar com mudança de comportamento, de personalidade no idoso com Alzheimer, é o mesmo é o mesmo tipo de orientação que a gente vai utilizar para outros tipos de demência, com a diferença do tratamento medicamentoso, né, com a diferença da questão da progressão da doença. Isso tudo depende muito aí de qual é o tipo de demência que esse idoso está apresentando. Em relação à pessoa que tem a demência, né, por exemplo, às vezes você vai passear lá no meu canal do YouTube, né, e vocês vão ver que eu falo lá sobre a questão da agressividade, sobre a questão do distúrbio de sono, dos distúrbios de alimentação. Mas não são todos os idosos que têm determinada demência que vão apresentar todos os sintomas, né? O que a gente faz enquanto profissional é mostrar ao máximo, né, o leque de possibilidades, né, de distúrbios de comportamento, de personalidade que podem acontecer com esse idoso, para que você esteja preparado a lidar. Mas as manifestações vão ser diferentes em cada pessoa, né? Então, por exemplo, a gente tem idosos que vão apresentar lá na doença de Alzheimer uma mudança de comportamento muito diferente da anterior. Ou uma mudança de personalidade muito diferente da anterior, ou seja, era uma pessoa muito tranquila e depois que é atingido com a doença de Alzheimer se torna uma pessoa muito agressiva, uma pessoa muito inquieta. Como a gente tem o contrário também, uma pessoa que é personalidade muito forte, né, que tinha um comportamento muito agressivo, que ao ser atingido pela doença se torna uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais carinhosa. Então isso depende muito de várias coisas, né? Um ponto interessante que eu acho que a gente tem que pensar em relação ao idoso com demência, principalmente se ele está numa fase leve, por exemplo, né? Doença de Alzheimer está numa fase mais leve, né? Uma fase mais inicial. Em geral, o idoso vai conseguir perceber que tem alguma coisa errada, né? Ele percebe ali que quando ele vai falar, ele não encontra as palavras, né? Ele tem uma dificuldade maior para se concentrar nas coisas, né? Ele precisa de um pouco mais tempo para tomar decisões, mas muitos idosos conseguem esconder isso por muito tempo, né? Vão utilizar lá as notificações do celular, vão utilizar os avisos das geladeiras, né? A agenda. Então, eles vão conseguir se manter funcionando por muito tempo sem que as pessoas percebam. E aí vão ter idosos que vão perceber esses sintomas, que vão ficar deprimidos, que vão ficar entristecidos, que vão se isolar socialmente, como tem outros que vão negar ferozmente que está acontecendo alguma coisa e que a família vai ter dificuldade para levar ao médico, porque ele não vai querer ir, ele vai querer negar que pode estar acontecendo alguma coisa diferente com ele, né?
Então, a forma que os idosos vão lidar, né, com a questão das demências também vão mudar e vão depender do tipo de personalidade daquela pessoa. Outra questão interessante, se esse idoso está na fase leve, né, na fase inicial de uma demência, você pode sim fazer com que esse idoso interaja socialmente, né? Ele pode participar das decisões da família, ele pode participar das decisões sobre o próprio tratamento, ele pode participar das decisões, inclusive em relação ao que vai ser decidido lá na frente, na vida dele, no momento que essa doença já estiver mais avançada, que ele não tiver condições de falar, de se comunicar, né? A divisão de bens, onde que ele quer ficar, onde que ele quer morrer, se ele quer estar dentro de casa, se ele quer estar no hospital, se ele quer ir para uma instituição de longa permanência, quando a doença estiver mais avançada. Tudo isso pode ser conversado com ele, além das coisas pequenas do dia a dia, que às vezes a família afasta muito, né? O idoso das decisões só porque ele teve um diagnóstico, acha que todas as áreas cerebrais já estão comprometidas, mas não. Se ele está numa fase inicial, né, da demência, ele vai ter partes daquele cérebro, né, de áreas ali que estão comprometidas e outras partes ainda não estão. Então ele tem a possibilidade de participar, de interagir, né, de discutir. Claro que isso demanda a gente aprender uma comunicação com esse idoso, uma comunicação mais simples, né. Outra questão muito interessante também, existem situações em que há confusão do diagnóstico, tá? Então, por exemplo, esse idoso está deprimido, esse idoso está estressado, né? Tudo isso pode causar sintomas muito similares às demências e pode haver uma confusão. Muitas vezes o idoso é tratado com depressão há muito tempo, né? Quando ele, na verdade, tinha uma demência. Ou ele é tratado como uma pessoa que tem uma demência, quando, na verdade, ele tinha uma depressão não tratada. Então, é muito importante a gente procurar um médico especialista, né? Procurar saber se esse médico tem formação, tem experiência com a questão de demência, para que o idoso não tenha o diagnóstico errado, tá? Tanto positivo quanto negativo. Outra questão importante, aí eu vou ler os comentários de vocês, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer também que eu vou ler, tá bom? A questão da progressão, existem demências que são progressivas, né? Outras não. Por exemplo, a demência vascular, né? Como eu falei, geralmente vai ser uma demência onde esse idoso tem vários pequenos AVCs e ele vai ter aquele comprometimento, né, ali em determinadas áreas do cérebro. Às vezes, na primeira vez que ele tem um AVC, ele já tem um comprometimento e ele já tem uma demência vascular. A demência vascular não é uma demência que tem uma progressão como a doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer, a gente já sabe que ela vai se expandir para todas as áreas ali do cérebro, né? Ela vai progredir no sentido de que ela vai afetar muitas áreas cerebrais, né? Inclusive a questão motora desse idoso, e que ele vai chegar a uma fase que ele já não consegue fazer nada sozinho, que ele vai depender totalmente de outras pessoas. Na demência vascular, pode ser que não, a não ser que ele sofra vários outros pequenos AVCs, né? Pode ser que ele tenha aquele comprometimento ali e ele fique naquele comprometimento. Ele não tem como a doença de Alzheimer fase inicial, moderada, avançada e final. Não, ele pode inclusive chegar ao fim da vida dele sem necessariamente ele ficar acamado, sem necessariamente ele ficar restrito ao leito. Então, as características, né, dos sintomas da progressão depende muito da demência. Agora, por exemplo, quando a gente fala de Alzheimer, a gente sabe que vai ter essa progressão, então essa progressão cerebral vai vir para uma progressão motora também, de comprometimento motor, e é uma coisa que já se é esperada, que não adianta a gente esconder da família. A família precisa saber, né, o que ela vai esperar ali para frente. Outra questão importante, muitas vezes as pessoas que têm demências, né, coisas simples podem irritá-las, principalmente porque elas não conseguem expressar pra gente qual é a causa dessa irritação, né? Então, do nada essa pessoa pode ficar contrariada, do nada ela pode ficar irritada, às vezes ela fica irritada porque ela não consegue colocar uma roupa, ou porque tem alguém falando alto, ou porque aquilo que a pessoa está falando ela não está entendendo, ou ela está entendendo, mas ela não consegue falar, não consegue expressar, né, que aquilo está incomodando. Então isso pode trazer mudanças repentinas, né, de comportamento, e de uma hora para outra esse idoso pode ficar agressivo, pode ficar agitado. São questões que acontecem, são comuns em pessoas que têm demência, que a gente tem que aprender a ter calma, a ter tranquilidade para lidar com essas situações. E fechando, gente, o que eu queria dizer para vocês, né? Muitas vezes, dependendo do tipo de demência, não parece que esse idoso está com uma demência. Não parece para quem não entende de demência. O que a gente acha? Ele está com a doença de Alzheimer. Então, ele está na fase inicial, ele tem a perda recente de memória, mas quando ele cisma que tem alguém roubando alguma coisa, ele faz de propósito. E não é. O que a gente tem que entender, né? O comportamento que esse idoso demenciado tem acontece porque o cérebro dele está sendo atingido.
Então, o cérebro dele está sendo atingido, ele tem danos cerebrais que ele não tem controle. Então, por mais que você brigue, xingue, oriente, fale, repita, ele não vai conseguir, né, controlar aquele tipo de comportamento muitas vezes. E aí você, cuidador, na verdade, que vai ter que ser uma pessoa que observa, uma pessoa com tranquilidade, uma pessoa que vai aprender a lidar com sua linguagem corporal. E aí tem várias técnicas para isso, para você aprender a lidar, né, com aquele momento, com aquela situação que ele apresenta aquele comportamento. Mas a gente jamais pode culpar o idoso e achar que ele faz aquilo porque quer. Como acontece muitas vezes também. Como o idoso anda, ele anda normalmente, ele está varrendo a casa, ele faz as atividades, né? As pessoas falam assim, mas ele não tem demência, porque isso aqui, ó, a comida ele faz normalmente, né? Mas quando eu peço para fazer determinada coisa, ele não faz. Aí ele que é teimoso, ele não faz porque ele quer me enfrentar, né? Ele não faz porque ele quer me incomodar. E isso a gente escuta demais, o tempo inteiro, né? Inclusive hoje eu estava conversando com uma amiga minha, ela falando sobre isso, falando sobre o sogro dela, aí ela falando que o sogro dela faz de propósito, faz fezes, pega as fezes e passa na parede. E aí eu falei para ela, você já pensou na possibilidade do seu sogro estar com demência? Porque uma pessoa, normalmente sem nenhum comprometimento cognitivo, ela não vai fazer isso. E aí ela, não, é porque ele mudou e ele agora está morando com a gente, ele faz isso de propósito, porque ele quer que meu filho brigue e não sei o quê, com uma resistência muito grande para entender que provavelmente aquele comportamento ele é um comportamento que vem por conta da demência. Não é que ele faz porque ele quer. Né? E é muito difícil você colocar isso na cabeça das pessoas, que ela entende o seguinte, se ele está andando normalmente, né? Se ele anda, se ele planta, se ele capina, então ele não deveria ter esse tipo de comportamento, né? Diferenciado. Então é um julgamento que a gente faz, mas na verdade a gente tem que entender que o comportamento daquele idoso, ele é fruto daquele cérebro que está comprometido, que pode estar comprometido em determinadas áreas, em outras áreas ainda não está. Então esse é um ponto muito importante. E fechando, a gente sempre tem que entender, os sintomas, como eu falei no início, vão depender, são vários tipos de demência, os sintomas vão depender do tipo de demência, a evolução vai depender do tipo de doença base que está causando aquela demência, mas as formas da gente lidar, do cuidador lidar basicamente é a mesma. Então, o que eu quero dizer para você? Se você está me assistindo aqui, cuida de um idoso, mas ele não tem doença de Alzheimer, mas ele tem demência de Parkinson, ele tem demência frontotemporal, assista também meus vídeos sobre a doença de Alzheimer, porque com certeza vão te ajudar também, tá bom? Eu quero dar boa noite aqui no Facebook para a Glaciete, boa noite para o Heleno, boa noite para a cuidadora Irani. Ela falou que a dela está na fase moderada, eu acho que é a idosa que ela cuida, né? É uma fase bem difícil de cuidar, na fase moderada. Não é uma fase fácil, onde vem as mudanças de comportamento, né? Então é bem complicado de lidar, sim, mas eu digo para vocês assim que é complicado, mas também pode se tornar muito mais fácil e você pode levar tudo isso com bom humor, se você entender melhor a doença, né? E você parar muitas vezes de brigar, você aprender a se adaptar e parar de bater, sabe? De parar de tentar mudar uma realidade. Né? Muitas vezes, por exemplo, o idoso ele quer comer, né? Ao invés dele falar que ele quer comida, ele fala que ele quer um chinelo, por exemplo, né? Tem gente que se desespera e começa a chorar e aí fica o dia inteiro com aquilo martelando na cabeça, né? Quando se levasse aquilo de uma forma mais simples, né, com bom humor, toda essa situação passaria de uma forma muito mais fácil. Então, tudo é a gente aprender a lidar, né? O Flávio, boa noite, seja bem-vindo. O Heleno colocou, os cuidadores podem ter transtornos ao cuidar do idoso por muito tempo? Com certeza. Inclusive, ontem eu fiz uma publicação sobre isso. Está no Facebook, está aqui no Instagram e no YouTube também, em que eu falei a questão do envelhecimento precoce nos cuidadores de idosos, né? Que são demenciados, não só de Alzheimer, mas de outras doenças também. Porque o processo de cuidar, né? Já é cansativo do ponto de vista físico, é cansativo do ponto de vista emocional, mas ele se torna muito pior se você não entende sobre a doença. Então, o cuidador ele tem que entender sobre a doença, sobre qual é o tipo de doença que está atingindo aquele idoso, qual é aquela demência, né? Quais são os sintomas, como lidar, você tem que entender. Porque se você não entender, você vai fazer o que você acha da sua cabeça e a rotina vai acabar ficando mais complicada. Então, a gente tem que ter amor, tem que ter carinho, mas tem que ter técnica. Vocês têm que entender sobre a demência, né? A Irani colocou, nesse caso, quem está precisando de ajuda é a pessoa que não quer entender. Uma pessoa normal jamais vai fazer isso, colocar fezes na parede. Então, Irani, o que acontece? Infelizmente, no Brasil pouquíssimas pessoas entendem sobre demência. É incrível, né? Como as pessoas acham que, por exemplo, nessa questão das fezes, na questão, por exemplo, do idoso que começa a apresentar
esses comportamentos de agressividade do nada, né? De agitação do nada. As pessoas acham que ele faz porque quer, as pessoas acham que ele está teimoso porque quer, que ele não toma banho. Um sintoma muito comum, né, às vezes, de demência é a questão do idoso que sempre foi limpinho, sempre fez a higiene, e aí ele para de fazer a higiene, né? Ele não quer mais tomar banho. E aí a pessoa fala assim, depois de velho tá ficando porco. Quem nunca ouviu esse tipo de frase? As pessoas não se atentam que aquela mudança de comportamento, de atitude, de personalidade, pode ser uma questão muito grave, né? Nessa semana eu conversava com uma amiga minha também, a mãe dela foi diagnosticada com a doença de Alzheimer, inclusive agora já até faleceu, mas ela contava para mim que na época, né, a mãe dela começou, por exemplo, elas vinham da igreja, a mãe dela não conseguia abrir a chave de casa. E aí, a chave do portão, né? Não conseguia abrir o portão. E aí a mãe, certo dia, perguntou para que lado que abria. E depois, no outro dia, pediu para alguém colocar uma seta, porque ela não conseguia abrir. E aí ela me contava que o irmão dela ficou muito nervoso, ela também ficou muito chateada, né? Mas como assim? Que a senhora não sabe abrir o portão? Mas como que não sabe? Eu viro para um lado, eu viro para o outro. Vai testar para o lado, se não for para um lado, é para o outro. Mas eles não conseguiam compreender que ela realmente não estava conseguindo, que aquele processo, testar para um lado, testar para o outro, só pensar nessa possibilidade era uma coisa que na mente dela já não dava, ela já não conseguia mais, né? Mas isso é muito comum, por isso que eu sempre digo para vocês, né? Infelizmente no Brasil, as demências são diagnosticadas, principalmente Alzheimer, já em fase intermediária. Já passou da fase inicial há muito tempo. Porque as pessoas levam muito, as pessoas acreditam muito que assim, ficou idoso, ficou porco. Ficou idoso, ficou teimoso, né? Ficou idoso, agora tá dizendo que tá vendo coisa, né? A minha colega, inclusive, contou que a mãe já estava... Olha só, a mãe, quando foi diagnosticada, ela já estava na fase da intermediária, que ela já confundia boneca com neném. E aí a minha amiga brigava, o irmão dela brigava, porque a mãe queria ir pra rua, queria levar a boneca. E aí eles ficavam brigando, né? Porque tinham vergonha daquilo, e eles não conseguiam desconfiar que aquilo poderia ser uma demência. E aí, quando foi diagnosticada, já estava na fase intermediária, acho que em 2, 3 anos a mãe faleceu, quer dizer, já estava até caminhando já para uma fase mais avançada. Com certeza, o Alzheimer dela avançou muito mais rápido, porque não tinha sido diagnosticada no momento, né, onde poderiam ser feitas, por exemplo, as intervenções neuropsicológicas, né, atividade física, as mudanças na alimentação, os treinos cognitivos, né, ela passou dessa fase, então a demência acabou avançando muito mais rápido. Então, por isso que eu sempre peço a vocês que me assistem, né, compartilhem a live, marquem outras pessoas, né, vamos ajudar as pessoas a entenderem sobre as demências, porque é uma questão social. Não somos só nós que trabalhamos com idosos que temos que saber, né? Outras famílias têm que saber, os jovens têm que saber, as crianças têm que saber, porque é assim que a gente consegue diagnosticar mais cedo as demências nos idosos, né? A Irani colocou: eu cuido da minha idosa, mas me cuido, procuro sempre entender a doença, sempre vou ao psicólogo, levo a minha idosa também. É isso aí, Irani. Tem que se cuidar, o cuidador tem que se cuidar, o cuidador tem que estar bem para conseguir cuidar do idoso. Porque senão não dá certo, vai ser desastre para todo mundo, a qualidade de vida do idoso cai e a qualidade de vida da cuidadora também cai, né? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Quem vai assistir depois também, deixe comentários, sempre as pessoas assistem depois, né? Vocês podem deixar os comentários, deixar as dúvidas de vocês. Lembrando que as inscrições da mentoria SOS Alzheimer ainda estão abertas. Na quarta-feira a gente encerra, porque a gente já vai iniciar, né, os momentos de encontro ao vivo, vou conhecer os mentorados, né, a gente vai conversar por vídeo, vou entender os problemas, né, as questões de vocês. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. A mentoria é o momento em que você vai ter a oportunidade de conversar comigo, de falar quais são os problemas, quais são as suas maiores dificuldades, né, no cuidado com esse idoso que tem a doença de Alzheimer. Se você é profissional também, não sabe conduzir, não sabe orientar a família, você vai ter a possibilidade de conversar comigo também, mas não só a oportunidade de conversar comigo, né? Nós teremos, na verdade, 5 encontros, mas tem as videoaulas também, que já estão gravadas, que já estão prontas, né? Que já estão na plataforma, e os 3 e-books também, que quem é o mentorado vai receber, tá bom? Então se inscrevam, são R$ 297 ou 12 parcelas de R$ 24,75, né? Menos de R$ 30 por mês, vocês podem fazer esse curso, essa mentoria, onde vocês vão aprender tudo sobre a doença de Alzheimer, como cuidar do idoso, como prevenir também a doença, quais são as perspectivas, né, que a gente tem hoje dentro da ciência para a doença de Alzheimer. E, enfim, é um momento assim que vocês vão aproveitar, é a última turma, né, desse ano, aí engrena numa outra fase do doutorado que vai até dezembro, não dá mais para abrir turma de nada. Mas vai ser um grande prazer estar com vocês, tá bom? E lembrando que também, vou me inscrever e se eu não gostar? Se inscreve, você tem 7 dias para entrar na plataforma e cancelar também e ser reembolsada, tá bom?
É isso, amanhã teremos live. Terça eu acho que não teremos, que é aniversário da minha filha, mas quarta teremos live. E vamos continuar a nossa conversa aí sobre as demências, né? Ao longo das próximas semanas, tá bom? Dos próximos dias, na verdade. E especificamente sobre a doença de Alzheimer lá dentro da mentoria SOS Alzheimer, tá bom? Gente, forte abraço para vocês aqui no Face, forte abraço aqui no Instagram. A gente se encontra na próxima live. Não deixem de acompanhar as postagens aí nas minhas redes sociais, tá bom? Tchau, tchau.